Vamos direto ao ponto. O que nos torna humanos? Como o nosso cérebro evoluiu ao longo de milênios para o bem, mas também para o mal. Após esta longa trajetória, o ser humano é capaz de praticar atos de terrível violência, mas também de extrema bondade ou delicadeza. Cada ato do nosso comportamento resulta de uma série de fatores e pode estar relacionado com fatos que ocorreram há segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos ou até milênios, no princípio da origem das espécies. Daí o fato de que o cérebro humano permite uma permanente renovação, desde que cada pessoa esteja aberta para isso. Todas essas reflexões têm sido objeto de estudo de Robert Sapolsky, professor de Ciências Biológicas e Neurológicas na Universidade de Stanford, que falou com exclusividade para o Matéria de Capa. Prepare-se! Nesta edição você pode aprender muito sobre a natureza humana. Com a gente! O que explica o fato de que os humanos podem cometer terríveis atos de violência, mas, ao mesmo tempo, podem praticar ações de extrema generosidade e altruísmo. Esta é uma das principais questões levantadas por Robert Sapolsky, professor de Ciências Biológicas e Neurologia na Universidade de Stanford. Será que um lado de nossa natureza está predestinado a vencer sobre o outro? O mal sobre o bem? Ou o contrário? Aqui uma viagem no tempo ajuda a explicar a teoria de Sapolsky. Segundos antes da ação, é a neurociência que explica o que se passa no cérebro. Entre minutos e dias antes, é o domínio da endocrinologia, ou seja, das funções hormonais. Entre dias e meses, devemos focar na habilidade do cérebro para aprender e se reprogramar. Sapolsky propõe, então, que se volte para a adolescência, infância, gestação e antes do nascimento para fatores muito distantes, aqueles encontrados na cultura daquele indivíduo. Esse mergulho no passado deve ir até os primórdios do processo de evolução, antes mesmo do Homo sapiens, quando ainda éramos apenas alguns entre os inúmeros primatas. Só para exercitar o senso de humor, o professor gosta de lembrar que a espécie humana é a única que adia as gratificações. Nenhuma outra iria restringir o consumo de calorias só para manter a forma e desfrutar da vaidade. Em entrevista exclusiva ao jornalista Leão Serva, o professor Robert Sapolsky fala sobre as principais conclusões de seus estudos sobre o comportamento humano. That anecdote, by the way, in the original Planet of the Apes movie, which was in the 1960s, which I saw as a kid and loved to pieces, I read an anecdote confirmed by a number of actors there that the extras, they were chimpanzee extras dressed up as chimps and some dressed up as gorillas. And at lunch, all of the chimps would sit together and eat, and the gorilla actors would sit and eat separately. Oh my God, even then we're dividing the world into us and them. This us-them dichotomizing is an incredibly strong human, ape, primate, mammalian sort of thing. We process whether someone is an us or a them in a fraction of a second. Brain imaging studies show this. It is there automatically. It emerges in kids at incredibly early ages, and this is a feature of our brains that are way, way older than humans being humans. It's a very, very common primate trait. Oh my God, that is so depressing, that's awful, that's terrible. Lurking in there is a little bit of good news by the time you get to humans, which is we have multiple categories of us's and them's in our heads. And which of those categories seems most important can change in a second, can come to the forefront. And you literally have studies, wonderful studies, showing subjects are looking at a film clip of people playing basketball and two teams that happen to be differing by race, white and black. And you were showing that unconsciously, people watching it were categorizing people by race. And you could show that with testing very convincingly. Now, put different color shirts
on the two teams, and people are categorizing by shirt color. Put someone in a brain scanner and flash up the face of someone of a different race, and in about 75% of people, you will get activation of this part of the brain called the amygdala. That's about fear and aggression. Now do the exact same thing, but every one of those faces is of someone wearing a football cap for either your home team or the enemy, and your amygdala is not paying attention to skin color anymore. It's paying attention to a completely different us-them. Is that person one of them on the other side or one of my team people? What I think you see is like the best thing I could pull out of this in terms of not being too depressed is I think it is inevitable in virtually all of us, unless we are the Dalai Lama, to rapidly, automatically divide the world into us and them, and to not like the thems a whole lot. But the good news is it is incredibly easy to manipulate us as to who counts as a them and who counts as an us. And sometimes that's for the worst. Once again, a good sociopathic leader turns all of your attention to thems who didn't used to be thems. But at the same time, who is a them can become an us in a fraction of a second in the right circumstances. So I think the answer is that if we can't get rid of this tendency towards us and theming, at least have them be as benign of categories as possible. Make them as least consequential, or make them over good traits. Like, wouldn't it be great if nationalism in a country involved people in a country bragging about how they take care of their elderly people better than in any other country, or their school children score higher on tests of empathy than in any other country? Like, if nationalism as a means of us and them can't be gotten rid of, there's ways in which it could be made more benign. Parte do trabalho de Robert Sapolsky consiste em explicar o que se passa no cérebro humano antes de nossas ações e reações. Vamos ver isso em detalhes. O cérebro é altamente influenciado pelos genes, mas há um fator primordial relacionado com a personalidade de cada um. Do nascimento à vida adulta, a parte do cérebro humano que mais define nossa personalidade, o córtex frontal, é menos um produto dos genes com os quais se inicia toda a forma de vida do que com as experiências de cada pessoa. Como é a última parte a amadurecer, o córtex frontal é a região mais esculpida pelo tipo de vida que levamos, a educação que recebemos e os nossos relacionamentos, diz o professor Robert Sapolsky. Isso explica a espécie social complexa que surge de cada indivíduo. Ironicamente, diz o professor, parece que o desenvolvimento do cérebro humano evoluiu tanto quanto possível para ter uma independência em relação aos genes do córtex frontal. A ciência do cérebro explica muitas coisas. Aposto que você vai gostar de ouvir esta sobre os tipos autoritários, como esses que vemos todos os dias nos jornais. Estudos mostram que há uma relação direta entre o comportamento autoritário e baixos índices de QI. Um dos estudos realizados pela Universidade de Kent, no Reino Unido, revela que esse fato tende a ocorrer principalmente entre indivíduos conservadores, que também apresentam traços antissociais. Ainda em relação a comportamentos, existe a questão da testosterona. Para Sapolsky, apenas a ação desse hormônio não é suficiente para provocar reações agressivas. O que acontece é que altos níveis de testosterona podem ampliar tendências pré-existentes. E isso depende de um contexto muito mais amplo. Se você acha que pode escolher livremente entre uma ação e outra, esqueça, diz o professor, e acrescenta. Como uma pessoa reage já está previsto num determinado código. É como se fosse uma programação de computador. Será que os genes determinam o nosso destino? Ou pelo menos delimitam um campo exclusivo? I would just as well not have to choose one over the other, because we're in
God help us, nature-nurture territory here. Para o professor Robert Sapolsky, a resposta para as duas perguntas é não. Acima de tudo, o nosso destino não é determinado pelos genes, mas por uma série de fatores biológicos, evolutivos, sociais e históricos. A empatia, por exemplo, não deve estar associada a um determinado traço de personalidade predominante. Ela pode ocorrer em alguns casos ou não. E tem mais, a evolução natural não foi pré-determinada para nos tornar egoístas ou altruístas. Cada ser humano evolui com suas próprias características. Uma pesquisa mostrou que 46% de mulheres ouvidas no estudo sobre o comportamento disseram que, diante de um veículo desgovernado, iriam preferir salvar o seu cachorro do que um desconhecido. E a explicação para isso não surpreende. Elas disseram que sentem muito mais afeto pelo cachorro do que por uma pessoa que nunca viram. Behave in the good sense. We are the most altruistic species on Earth, the most compassionate, the most cooperative without question. Behave in the sense of behavior. At the same time, we're the most miserably violent species on Earth. And the ambiguity in the title reflects the ambiguity that how is it that we can do so much damage as a species and do so much good? What is the biology of behavior at our best and worst? And one of the things that comes out of it is the behavior itself is not interesting. You can shoot a gun, and in one setting you are terrible, and in another setting you are doing something wonderfully self-sacrificial. You are drawing fire so that innocent people are not shot at, whatever. The behavior of flexing your finger, that's not interesting. That's not biologically interesting. What's interesting is the meaning of it, the context of it, and that is what is most fascinating biologically about us as a species. How can we manage to be both so good and so damaging as a species? And that's the challenge, and the answer is it's complicated, but it's what defines us as a species in many ways. I think what we've seen, at least in my country over the last 18 months, is the ways in which stress decreases empathy. Stress narrows who counts as a you, as I was saying before, and we even understand something about how that works in the brain, why stress hormones make us narrow our focus of who can evoke empathy in us. No próximo bloco, quais processos nos levam às reações diante de diferentes situações? E mais, episódios de extremismos que marcaram a história. A gente volta já. Alguém aí já tentou decifrar a razão de certas reações que temos, sejam positivas ou negativas? Bem, antes de tudo, é importante lembrar, segundo Robert Sapolsky, que nada é momentâneo. Ao defender essa teoria, Sapolsky rejeita as conclusões daqueles que colocam foco excessivo nos genes. Trata-se, segundo ele, de uma rede de dados que inclui hormônios, nervos, genes, experiências e o processo evolucionário. Antes de qualquer conclusão, alerta o professor, é preciso admitir que a biologia comportamental é muito complexa. Além dos indivíduos, os valores da sociedade mudam muito com o tempo. Como exemplo, ele cita uma trégua de Natal ocorrida durante a Primeira Guerra Mundial, quando até uma partida de futebol entre as forças inimigas ocorreu num dos frontes. Um outro exemplo que ele cita de comportamentos extremos foi o episódio conhecido como Massacre de My Lai, durante a Guerra do Vietnã. As a neurobiologist, as an endocrinologist, it's hard to sort of exactly define how that fits in with hate. But what is hate about?
it's fear, it's anxiety, it's a sense of threat. The amygdala, two incredibly important facts about it, as I noted before, is it's the part of your brain that does fear and anxiety, and it's the part of your brain that does aggression. And you cannot understand the biology of aggression outside of the context of organisms being afraid. And I think what that winds up telling you is something that's been a revolution in the study of moral philosophy and the biology of morality, which is, as a species, we really like to think that we think our way to our moral decisions. And what amazingly clear science is showing is that a lot more of the time than we would imagine, we are feeling our way towards our moral stances. And what that tells you is somebody can sit there and explain to you why they hate these people because of what they're doing to the trade deficit or their sexual practices or what their ancestors did to your ancestors 500 years ago. And they're presenting that as rationally thought out, and instead it's about emotions. And I think that produces a very, very critical sort of dictum that comes out of that, which is you cannot reason somebody out of a view that they weren't reasoned into in the first place. And trying to figure out the rational roots of somebody's hatred is probably a waste of time. You've got to figure out the roots of that in their emotions and the experiences they've had in their lives, and whether those have been good or bad, and whether they've been a victim and been trained to blame some other victim. So in that regard, I think the most useful thing that, the biology behavior teaches us about things like hatred is it is rooted in emotion far more than thought. And if you want to tackle it, try to figure out where that fear is coming from, the resentment, the anxiety, all of that, far more than whatever reason somebody's telling you why those people are monsters. Afinal, que evento foi esse na Primeira Guerra Mundial que Sapolsky cita como exemplo de mudanças no comportamento humano em meio a atos de violência? O fato foi tão surpreendente que muita gente duvidou que tivesse realmente ocorrido. Trégua de Natal no fronte, diz a manchete do jornal inglês Daily Mail. A notícia foi publicada no dia 31 de dezembro de 1914, mas a confraternização ocorreu uma semana antes, exatamente em 25 de dezembro, dia de Natal. Foi um acontecimento único na história militar. No entanto, alguns testemunhos não deixam dúvidas. Muitos anos depois, um veterano conta como foi. Estávamos no fronte a menos de 300 metros dos alemães. Nós lembramos do Natal, cantamos algumas canções, fizemos algumas brincadeiras e os alemães estavam fazendo o mesmo. Então começamos a gritar para eles. No início, algumas provocações, mas depois umas piadas. De repente, um alemão disse: "Amanhã vocês não atiram e nós não atiramos." Então a trégua se concretizou. Foi apenas um dia. E os soldados dos dois lados, ingleses e alemães, chegaram a se confraternizar e até jogar uma partida de futebol. Após o episódio, os soldados receberam ordens dos comandantes militares de não promoverem novas tréguas. Mas, como observa Sapolsky, esse acontecimento mostrou que mesmo em meio a cenários de extrema violência, às vezes, um lado humano pode prevalecer. Outro episódio lembrado por Sapolsky para comprovar sua tese foi o fato ocorrido durante o massacre de My Lai, no Vietnã. No dia 16 de março de 1968, soldados norte-americanos invadiram o vilarejo de My Lai em busca de guerrilheiros do Vietcong supostamente escondidos no local. Como não encontraram, eles passaram a disparar contra os civis, matando mais de 500 pessoas, incluindo mulheres e crianças. O fato foi testemunhado por um piloto de helicóptero, Hugh Thompson, que imediatamente pousou no local e ordenou que a matança fosse interrompida.
Ele ameaçou disparar contra seus próprios companheiros norte-americanos se não parassem de atacar os civis. O caso foi ocultado pela censura militar durante anos. Em entrevista concedida em 2004, 36 anos após o ocorrido e quando já estava na reserva, Thompson lembra que foi submetido à corte marcial por ter ameaçado soldados norte-americanos. Ele também contou que após o episódio, foi hostilizado nos quartéis por onde passou e enfrentou inúmeras críticas de colegas militares, mas nunca se arrependeu de ter agido para interromper o massacre. 26 soldados norte-americanos foram julgados pela participação no massacre. Apenas o tenente William Kelly, comandante do pelotão, foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, mas cumpriu apenas 3 anos e meio de prisão domiciliar. Apesar disso, Robert Sapolsky considera que a ação do piloto Hill Thompson mostra mais uma vez o lado humano prevalecendo sobre o mal. Daqui a pouco, como evitar os comportamentos extremos? Não saia daí. Para o professor Robert Sapolsky, a violência e outros comportamentos extremos não são inevitáveis. Diante disso, ele sugere algumas estratégias para que eles não aconteçam. When you look at intelligence, when you look at any trait affected by genetics, nature... A educação e a cultura figuram entre as principais ferramentas para elevar o nível da sociedade e reduzir o grau de violência, segundo Sapolsky. Quanto maior o nível educacional de uma população, menor o grau de violência. A história já deixou clara a capacidade de evolução proporcionada pela cultura, independente dos fatores neurobiológicos. A religião é outro ponto fundamental. Embora o Estado não deva se envolver diretamente nas questões, isso não impede que seja dada ampla liberdade de culto e de acesso, tendo em vista os benefícios que podem ser alcançados para a sociedade. 20th century was filled with endless genocides built around the notions of some people are biologically inferior. When you look at intelligence, when you look at any trait affected by genetics, nature, what you see is this vast interaction with environment. Gene-environment interactions, the same genes work differently in different environments. The same environment has different effects on people depending on what gene types they have, to the point that saying, is this nature or nurture, winds up actually not being appropriate, because you can only say not what a gene does, but what does it do in a particular environment. And I think what we see of studies of populational studies have the bad luck of growing up in poverty with stress next to a toxic waste dump covered with pesticides that your parents bring home from working in the fields each day. All of that, it doesn't really matter what genes you have, your brain is not going to develop very well. And take somebody who's been adopted from some terrible setting and brought up in comfort and privilege and stimulation and opportunity, and the genes they have are going to be nowhere near as predictive of how they're going to turn out educationally at the other end than the environmental advantages they had. Interactions of the two all the way. And I think what we have is, it's very tempting to turn anyone into a single number, an IQ number, a single category, what race they are, what sexual orientation they are, all that sort of thing. Biology doesn't come in singular categories. It doesn't even come in categories. And in the realm of intelligence, what is clear is there's an incredible array of different domains of intelligence that can be completely dissociated from each other, and they don't come as a package deal. Após décadas de pesquisa sobre o comportamento humano, o professor Robert Sapolsky concluiu que o estresse, que muitos acreditam ser um mal dos tempos modernos, faz parte da evolução natural.
Existem 2 tipos de estresse, segundo o professor. O primeiro é aquele causado pela reação diante de um fato inusitado, uma ameaça real. Nesse caso, o cérebro dispara uma série de mecanismos voltados para a superação de obstáculos. O perigo está no segundo tipo de estresse, aquele permanente, provocado por pressões no trabalho ou nas relações pessoais. Esse fator constante gera uma sobrecarga para o organismo, que pode resultar em várias doenças. Esse é aquele que precisa ser controlado ou eliminado para garantir uma boa saúde. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá!